voltar para Deus, fomos expulsos do paraíso. E ele veio, se fez um de nós, viveu conosco, nos ensinou, morreu por nós e venceu a morte com a sua ressurreição. Juntamente com a paz que Jesus nos dá, ele também nos dá o seu Espírito. Ele sopra sobre os apóstolos. E soprando diz, recebam o Espírito Santo. Em João nós encontramos o dia da ressurreição e o dia de Pentecostes no mesmo dia. Jesus sopra e nos dá o seu Espírito. Quem tem o Espírito de Jesus tem um coração misericordioso. Junto com o Espírito Santo, ele nos dá igualmente o poder do perdão dos pecados. Confere aos seus apóstolos o mesmo poder que ele tem. A quem vocês perdoarem, serão perdoados. A quem não perdoarem, não serão perdoados. O sacramento da reconciliação, ele tem força pela própria palavra de Jesus. Não é invenção da igreja. É o próprio Cristo quem institui e quem autoriza os apóstolos a perdoar em seu nome. E assim, quando os sacerdotes perdoam, é o próprio Cristo quem perdoa. Eu te absolvo, diz o Padre, porque ali quem está é Cristo. E igualmente, uma vez, dando também o perdão dos pecados, Jesus nos dá a graça de tê-lo conosco. Aquele mesmo crucificado é o mesmo ressuscitado. Por isso, ele mostra para os apóstolos e diz, vejam meus pés, vejam minhas mãos, sou eu mesmo. Para que não tenhamos dúvidas, pois teve um tempo no início da igreja em que surgiram heresias, em que alguns diziam que a pessoa de Jesus foi inventada, foi uma criação para ludibriar muita gente. E os próprios evangelistas nos deixam relatado aquilo que Jesus fez. Toquem em mim. O mesmo crucificado é o mesmo ressuscitado. Não tem diferença, é o mesmo Senhor da vida, Cristo Jesus. O segundo aspecto é o que Jesus nos pede, a fé. A fé, como nós ouvimos João dizendo na segunda leitura, eis o dom da fé, e os mandamentos de Deus não são penosos. Se a gente acreditar em Deus, a gente vive da fé, e uma fé viva, não só intelectual, muito menos sentimental. É uma fé onde depositamos a nossa vida em Deus, onde confiamos tanto em Deus que deixamos Ele agir na nossa vida quando a gente segue os seus mandamentos. E no dom da fé que o próprio Jesus nos dá e o próprio Jesus nos pede, temos a figura de Tomé. Como diz Santo Agostinho, mais valeu a incredulidade de Tomé para nós do que a credulidade dos outros 10 apóstolos. Porque com o ensinamento com Tomé, Jesus também ensina a cada um de nós. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Junto com o dom da fé, Jesus nos dá o dia para praticarmos de forma plena esta fé. Primeiro dia da semana, sempre o domingo. Jesus aparecia sempre no dia da sua ressurreição. E vocês vão ouvir este termo por mais vezes nos próximos domingos. Jesus que sempre aparece no primeiro dia, para dizer, agora na pessoa de Jesus, nós temos a recriação em Deus. Deus cria o mundo todo de novo. Deus restaura o homem. E Deus chama o homem a participar daquilo mesmo que seu filho participou. E se temos uma sexta-feira da paixão, com sofrimentos, é porque teremos também um domingo de Páscoa na alegria do Senhor. Jesus, no primeiro dia da semana, aparece novamente. E agora ele aparece para resgatar a fé de Tomé. Vem cá, Tomé, toca aqui. Todos nós temos um pouco de Tomé. A nossa fé quer ser uma fé certa. Se eu ouvir, se eu tiver uma experiência, aí eu acredito. A fé é justamente um jogar-se em Deus, esperar sempre nele. E esta mesma fé fez com que os primeiros cristãos vivessem a partilha, a comunhão fraterna. Tinham tudo em comum. Por quê? Porque acreditavam em Jesus. Se acreditamos em Jesus, somos todos irmãos. Não tem um melhor que o outro, não tem um mais rico que o outro. Vendiam seus bens,
depositavam aos pés dos apóstolos e eles dividiam com os que mais necessitavam. Filhos muito amados, que bens nós temos? Mais do que os bens materiais, temos o dom da fé. Temos igualmente a nossa vida. Em tempos tão difíceis, temos também nossa saúde, por isso estamos todos aqui. Devemos igualmente partilhar os bens que Deus nos dá, dentro da comunidade, com aquilo que é responsabilidade da comunidade, dentro da comunidade família, a igreja doméstica, no mundo lá fora, no testemunho de vida, para que todos creiam que nós somos de verdade cristãos. Talvez o maior pecado dos cristãos é justamente criar uma dicotomia de vida. Parece que na igreja eu sou um e fora da igreja eu sou outro. Lá em casa eu sou um e fora de casa eu sou outro. Lá no trabalho eu sou um e fora do trabalho eu sou outro. Não. Onde quer que estejamos, temos que manifestar por palavras e atitudes que somos discípulos de Cristo, que somos seguidores de nosso Senhor, que pertencemos à sua igreja, uma igreja viva, a igreja do ressuscitado. E Jesus, neste evangelho, nos dá uma grande alegria, quase que nos canoniza. Você, Tomé, acreditou porque viu. Bem-aventurados o povo da ressurreição, que sem ter visto, crê em mim. Jesus nos chama de bem-aventurados, ou seja, de quem tem uma bem-aventurança, de quem tem santidade, porque vive da fé. Neste domingo da misericórdia, nós vamos pedir a Deus, primeiramente, um crescimento na fé, uma fé sólida, uma fé madura, uma fé que não me deixe desanimar. E, ao mesmo tempo, vamos pedir ao bom Jesus também o dom da partilha, que saibamos partilhar com aqueles nossos irmãos que mais necessitam de todos os dons que Deus nos concedeu. Estamos igualmente celebrando 50 anos desta comunidade. Para vocês, eu reservo o salmo de hoje. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Há 50 anos Ele vem enxurrando de graças esta comunidade. Desde os primeiros párocos, desde os primeiros fundamentos, até termos conosco nosso Padre Angeloto e também Padre Maurílio. Quero dizer a vocês, a Igreja de Deus se fez presente desde o primeiro momento aqui na nossa Ceilândia. Começamos lá pela quadra, na época chamava Escola Classe 14, onde hoje é o PSU. Começamos por lá, e de lá viemos varrendo de lá para cá, colocando as nossas comunidades. Chegou o momento desta comunidade, e como esta comunidade cresceu. Gostaria de agradecer na pessoa do Padre Angeloto, toda a dedicação de todos os padres que por aqui passaram, de todos os bispos que se preocuparam com vocês, para não deixarem vocês sem a casa de Deus e sem a manifestação da fé, sem a presença da igreja. Mas, pelo contrário, nos esforçamos muito para nos fazermos como arquidiocese, presentes também aqui, quando o centro de erradicação de invasões começava, a famosa Ceilândia. Desta forma, agradecemos a Deus também a participação de vocês, porque o que seria dos ministros se não tivessem os fiéis? O que seria dos pastores se não tivesse suas ovelhas? Desta forma, hoje, nós devemos pensar, quantos batizados, casamentos, primeiras comunhões, crismas, quantas confissões. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Também no Evangelho nós damos graças, porque termina o Evangelho dizendo muitas outras coisas podiam ter sido escritas, mas estas foram para que vocês creiam. A história vocês mesmos conhecem desta comunidade. Muitas outras coisas poderiam ser ditas, mas estas hoje são ditas no altar do Senhor, em ação de graças por tudo o que Ele concede a esta comunidade da ressurreição. Querido Padre Angeloto, em sua pessoa, queria agradecer demais todos esses anos de dedicação. Não simplesmente pela estrutura, em que você tem um dom extraordinário,
mas também pela estrutura da igreja. É uma comunidade que a gente conhece pela alegria, a alegria do pastor com as ovelhas e o reconhecimento das ovelhas para com o seu pastor. Hoje, no domingo da misericórdia, quero pedir a nosso Senhor que continue lhe fazendo um padre e um santo padre, um padre que se dedica, um padre que doa a vida pelas suas ovelhas, e pedir igualmente às ovelhas que acreditem no seu pastor e que possam contar com o perdão de Jesus e com as graças de Jesus em sua pessoa, através de tudo aquilo que pastoralmente, na evangelização e sobretudo na liturgia, o Senhor realiza aqui. Em sua pessoa, quero agradecer a Deus o dom desta comunidade, de todos os padres que por aqui passaram. Deus abençoe muito seu ministério, meu irmão, e que você continue sendo assim, unido a todos nós, como igreja, amando a igreja, amando os seus paroquianos. Para ele eu peço uma salva de palmas, que merece, viu? Muito querido. E todos nós, vamos também não nos esquecer daqueles que hoje sofrem, sejam os que sofrem a pandemia, os que sofrem pela perda dos entes queridos, e nós vamos nos cuidar, viu? Se a gente não se cuida por um respeito, por uma responsabilidade humana, temos que nos cuidar, pelo menos porque não tem UTI por aí, não é? E hoje nós temos 2 padres internados, um o padre Antônio Edivan e o outro o padre Stanislau. Não estão bem não, temos que rezar por eles. Então que a gente se cuide, porque se a gente se cuida, está cuidando dos outros, não é egoísmo não. Se eu cuido da máscara, do distanciamento, de tudo o que é preciso para evitar, eu estou manifestando amor ao meu irmão. Que esta comunidade da ressurreição seja de fato, nos seus membros, uma comunidade da vida nova do ressuscitado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,